Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Vamos dar continuidade aqui à leitura dos textos, depois a gente volta para a revista. Deixa eu ver onde é que a gente está, nós estávamos, ok. Efésios, nós lemos Efésios capítulo 5, 20. Vamos lá para Efésios, carta de Paulo aos Efésios. Deixa eu ver aqui onde é que a gente... Capítulo 4. Vamos seguir a nossa leitura e a nossa reflexão aqui. Efésios capítulo 4. Deixa eu ver aqui. Já falamos sobre isso. Ok. Não, capítulo 5. Tá? Capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso... Nesse texto aqui até o verso 20. Você encontrou aí? Lembrando que estas palavras, tá, são instruções e orientações para a igreja do Senhor Jesus, tá, no sentido de que a igreja entenda e compreenda esse processo de santificação, de transformação. O que é o processo de santificação? É a obra do Espírito de Deus no nascido de novo, tá? Tornando-o semelhante em caráter ao Senhor Jesus Cristo. E esta é uma obra que ela vai durar toda a nossa vida aqui. Tá? Então é necessário entendermos e partirmos desse ponto de vista da Bíblia de uma forma muito clara. Tá? Então, como nós já temos falado, o nascido de novo, ele entra nesse processo de santificação. Ok? Ele está sendo trabalhado, ele está sendo moldado, ele está sendo transformado. Essa transformação, ela não vem pela lei, ela não vem pela imposição, ela é uma obra do Espírito, tá? Que em cooperação com a nossa vontade, nós nos rendermos. Então, nesse processo nós vamos falhar? Vamos. Nós vamos errar? Vamos. Nós vamos pecar? Vamos. Mas nós precisamos ter em mente que nós estamos nesse processo. Nós estamos sendo transformados. Tá? É muito importante levarmos isso em consideração, porque a gente lê um texto como esse aqui, né, de outros tantos que a gente já leu, nós vamos ainda ler mais alguns aqui em Romanos e Gálatas, né, e a leitura do texto às vezes nos dá uma ideia de algo automático, né? De que agora eu estou em Cristo, então alguns usam, por exemplo, o texto de 2 Coríntios, né? Quem está em Cristo é nova criatura, né? Eis que as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, né? Esse texto não está dizendo que o ser novo, né, é automático. Ele está dizendo que, na verdade, nós recebemos a natureza divina. Isso é novo em nós. Nós temos um novo coração, nós temos a mente de Cristo, isso é um fato, isso não é um processo. O que é processo? É viver a partir dessa verdade, é colocar em prática agora essa nova realidade, ok? Os irmãos entendem isso? Então, leve sempre em consideração, tá, na sua caminhada cristã, que você está num processo de transformação. É muito cuidado com o sentimento de culpa, muito cuidado com aquela cobrança acima daquilo que é vontade de Deus, é orientação divina, né? A graça, ela exige muito mais do que a lei, porque a lei, ela vai regular, ela vai alinhar comportamento. A graça não. A graça vai operar na intenção e motivação, no estado, na condição do coração. Ela é muito mais profunda, né? Por exemplo, a gente vê no Sermão do Monte, Jesus falando: ouviste que foi dito, né? Não matarás, eu porém vos digo. Quando ele usa essa expressão, eu porém vos digo, ele não está trazendo uma nova interpretação da lei. Ele está trazendo um princípio estabelecido que é o entendimento correto da lei. Eu porém vos digo, aquele que se irá contra o seu irmão sem motivo, né? Então, veja que a questão da lei era a prática em si. A graça,
tá? É a motivação, a intenção e o estado do coração, ok? Então é um trabalhar muito mais profundo. Por isso ele é verdadeiro, por isso ele é genuíno, por isso ele é autêntico. Lembre-se também das palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve, se não me engano, aos Filipenses, que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para completá-la. Leve isso em consideração, principalmente quando você errar, quando você falhar, quando você pecar, e for a Deus em arrependimento, confissão. Leve isso em consideração. Muito cuidado com as acusações de Satanás na sua mente, ok? O Espírito de Deus, ele convence, Satanás acusa. São coisas distintas, tá? O convencer é um confrontamento da palavra de Deus, que mostra não somente o seu erro, mas acima de tudo a possibilidade de você não mais errar, ou começar a errar menos e crescer em obediência. A graça é uma capacitação, irmãos, tá? De nós vivermos essa nova vida em Cristo Jesus. Então, o Espírito de Deus, ele vai falar ao nosso coração. Ele vai, então não se apresse, não se coloque debaixo ou coloque sobre você um jugo que não é o jugo de Cristo. Lembra quando Jesus falou para as multidões, o meu jugo é suave, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele estava falando para pessoas que estavam debaixo de um fardo da lei, da religiosidade. De uma ideia assim, Deus está olhando lá do céu, olhando, observando, e você errou, ele te fulminou, já era, não tem mais, entendeu? Você quebrou a lei, você está condenado, entendeu? E eles estavam debaixo desse jugo. Eles tentavam agradar a Deus, ou na verdade, receber de Deus algo através das suas obras, dos seus sacrifícios, da sua obediência, Aliás, eu vi um debate esses dias, dois pastores, e um deles, na verdade, um deles não era pastor evangélico, mas é um pastor de uma seita, na verdade, E entrou a questão da obediência aos mandamentos, E, na verdade, foram citados os 10 mandamentos. E o pastor esse, que é de uma seita, ele é até muito bem conhecido. É bem provável que a grande maioria de vocês ouçam ele bastante. Ele apontou a questão do sábado como um princípio para a salvação. Se você não guardar o sábado, você não é salvo. Aí o outro pastor disse assim, mas se a salvação está condicionada à obediência ao sábado, então é por obras. E a salvação não é por obras, é pela graça mediante a fé em Cristo. Amém? Ok. Aí esse pastor dessa seita disse assim, pois é, então vamos lá para os 10 mandamentos. Aí abriu lá em Êxodo capítulo 20. E esse pastor perguntou assim, tá aí o mandamento do sábado? Tá. Ok. Então, se eu quebrar qualquer outro mandamento ali, por exemplo, não matarás, eu perco a salvação? O que ele quis dizer com isso? Que se eu não precisa guardar o sábado, eu não preciso guardar nenhum outro mandamento. E na verdade essa é uma pergunta muito astuciosa. Nós temos que entender o seguinte, quando você lê, por exemplo, o texto sagrado de Êxodo, capítulo 20, os mandamentos ali estão estabelecidos não para a salvação, mas é para quem já foi salvo. Dentro de uma realidade do Antigo Testamento, se não, vejamos, vamos lá para o texto. Olha só, o outro pastor, ele ficou em silêncio, ele não soube responder. Mas nós não obedecemos para sermos salvos, nós obedecemos porque somos salvos. Você entende isso? Ok? Então vamos lá. Olha só como começa, e aí é importante a leitura do texto, para a gente ter um entendimento, uma compreensão. Êxodo capítulo, Êxodo não, Deuteronômio, não é Êxodo sim, Êxodo, é que tem Deuteronômio, mas Deuteronômio é capítulo 5, deixa eu ver aqui, Êxodo, capítulo 20, olha só o que antecede, as palavras que antecedem as ordenanças, versículo 1, preste bem atenção, lembrando que Êxodo é o livro da redenção no Antigo Testamento, o texto começa assim, capítulo 20, verso 1,
E Deus falou todas estas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, olha só, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Aí ele começa os 10 mandamentos. Mas antes de citar os mandamentos, as ordenanças, ele fala o seguinte: olha o que eu fiz com vocês e quem vocês são. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quem era o Senhor de Israel? O faraó. Eles estavam debaixo do jugo de faraó. Então, o Senhor está dizendo aqui: ó, vocês são meu povo porque vocês são fruto de uma redenção. Vocês foram resgatados. Vocês foram tirados debaixo de um governo de um Senhor e agora vocês estão debaixo do meu governo. E olha só o que o texto diz, tá? Que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Houve ali uma separação, é o que a Bíblia chama de santificação. A partir daí ele dá as ordenanças. O que Deus está querendo dizer aqui? De uma forma muito clara. Uma vez que você foi resgatado, redimido, separado para Ele, uma das evidências é que você agora está completamente habilitado para obedecer. Você não obedece para ser resgatado, você não obedece para ser salvo. Você obedece porque você foi resgatado, você foi salvo e você foi separado para Deus. Portanto, a salvação, ela não está fundamentada em nenhum mandamento. A salvação está em Cristo. Mas quem está em Cristo obedece. Essa é a resposta. Então não é só a questão do sábado. Qualquer outra ordenança nós devemos obedecer a partir desta realidade. O Senhor me resgatou, o Senhor me libertou, o Senhor me salvou, o Senhor me santificou para Ele. Eu agora, habitado pelo Espírito, estou totalmente capacitado para obedecer. E a minha obediência, aqui o microfone aqui, por favor. A minha obediência, na verdade, é uma resposta ao amor de Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Então não é para adquirir, é porque nós já recebemos e expressamos o nosso amor para com Deus através da obediência. Simples assim. Pastor, e nesse sentido, da questão dos mandamentos, bom, nós somos salvos, por isso somos capazes de obedecer. Mas, e aí o sábado seria como o tempo de descanso, independente do dia, porque ali aparece específico o sábado, e nós não temos isso como prática. Não, usando esse argumento, não estaríamos capacitados também para guardar o sábado? Ok. Essa é uma discussão muito simples, tá? O sábado não é literal. O sábado, Shabat é descanso. É descanso. Exatamente, tá? Então, a gente usa o domingo, por exemplo. Isso, ok. Ou qualquer outro dia que, né, você tenha para descansar e cultuar a Deus. É simples assim, tá? Se eu fosse perguntar aqui, né, quantos de nós aqui trabalham 6 dias e descansam 1? Porque isso é ordenança. Entendeu? Ó, 2 mãos levantadas, vamos lá. Espera aqui a Tatiana, depois lá, irmã. Tá? Quer dizer, a gente tem que se organizar para isso. Mas esse descanso também não significa somente folga, né? Porque Calvino mesmo ali nas Institutas, ele disse que tomara nós façamos o Shabat, ele disse bem assim, eternamente, para a gente deixar de se meter nas obras de Deus na vida da gente, porque senão a gente não descansa e fica se metendo e fica fazendo o que não deve, e se a gente descansa nele perpetuamente, foi o termo que ele usou, aí a gente deixa que Deus faça tudo na vida, a gente permite que Deus faça tudo na vida da gente. Cristo é o nosso sábado. Nesse sentido, nós descansamos nele. Amém. Ok? Eu já ouvi muito sobre, mais ou menos o que ela tinha falado, de que seria como tirar um dia para fazer as coisas de Deus, por exemplo, para vir no culto, um dia como se fosse o dia do Senhor. Mas aí quando a gente, por exemplo, às vezes escuto o senhor falar, não, porque a gente tem que trabalhar 6 dias e descansar 1. Sim.
no nosso caso, por exemplo, várias vezes, às vezes a gente trabalha os 7 corridos, emenda nos outros 7, nos próximos 7. Então, não sei, que o senhor explicasse um pouquinho melhor sobre isso. Na verdade, assim, ó, a questão, a gente, sempre quando a gente for trabalhar um assunto na Bíblia, a gente deve verificar, procurar onde a primeira vez esse assunto aparece. Por exemplo, o sábado. O sábado. Qual a primeira citação na Bíblia do sábado? Em que livro? Você tem mais ou menos uma ideia? Quando pela primeira vez houve a menção do sábado com esse propósito. Gênesis, ok? Na criação, ok? Gênesis capítulo 2. A partir dali começa a se construir uma ideia, uma doutrina do que é o sábado. Percebam que no Gênesis não havia lei ainda, porque o sábado se tornou uma lei civil e religiosa para Israel, para os judeus. Para a igreja, é uma ordenança com um propósito que já começa no Gênesis. Aí você vê assim, ali em Gênesis capítulo 2, né? O texto diz que depois que Deus criou todas as coisas, Ele santificou o sábado. Ele separou. Então, primeira coisa que nós temos que entender o que é o dia de descanso. Um dia que eu separo, eu santifico, eu trago ele para mim. Não é um dia comum, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que cumprir com as minhas obrigações. Esse dia eu separo para o quê? Aí você pergunta assim, bom, Deus em 6 dias criou todas as coisas, no 7º ele descansou. Pergunto para você, Deus cansa? Então a palavra descanso ali não significa necessariamente descansar. Embora cessar é parar com as atividades normais. Então a ideia ali, o texto diz que Deus contemplou, que Deus viu que tudo era bom. Então o que é descanso? É um dia que eu separo para usufruir, para contemplar as obras de Deus, as obras das minhas mãos e adorar ao Senhor. Isso é descanso. Não, por exemplo assim, vocês trabalham lá 6 dias, aí o dia que vocês vão ter folga, não tem culto. Como é que você vai fazer? Não tem culto na igreja aí, mas você vai fazer o seu culto. Você vai se retirar para aquele dia, você vai louvar, vai adorar, vai agradecer, entendeu? Você não vai viver as atividades normais dos outros 6 dias. Deu para entender mais ou menos? Isso é o descanso, ok? Se você não tem essa prática, procure adquirir. Cientistas agora há pouco descobriram que o corpo humano foi programado, por assim dizer, dentro de uma realidade da ciência, da biologia, que ele foi programado em toda a sua estrutura interna e externa para trabalhar 6 dias, de 8 a no máximo 10 horas por dia, e descansar 1. Porque ao descansar 1, suas forças, sua energia, seus neurônios são reprogramados e renovados. Vai combater doenças psicossomáticas, estresse, vai combater a nova epidemia agora, que é o sedentarismo. O sedentarismo é o novo tabagismo agora, né? Para quem não sabe, ok? Está causando mais doenças e morte do que o próprio tabagismo, né? Pessoas que assim, elas não se movimentam. O corpo foi feito para se movimentar, ok? Então, no Gênesis, esse princípio já está estabelecido, começa a ser construído uma mentalidade de que quantos, e eu estou falando de pessoas cristãs, tá? Que trabalham, que se dedicam ao trabalho e adquirem bens, e é bênção de Deus, mas não usufruem. Por que não usufruem? Porque são privados. Por quê? Por não obedecer um simples mandamento. Santifica o sábado, separa, descansa, contempla, né? Primeira coisa que a gente faz hoje, quando a gente sai no dia de descanso e a gente olha para a natureza, a gente quer tirar um selfie, a gente não contempla. Sabe, a gente a gente se desacostumou de ouvir o canto dos pássaros, o som do vento nas árvores, que tudo isso é terapêutico, sabe? Nós nos escravizamos ao barulho, à agitação, e muitos dentre nós ainda acreditam, né, que sucesso, né, é sinônimo de correria, de agitação,
né? De empreendedorismo. Não, irmãos. Sucesso é você trabalhar bem e descansar bem. Pastor, tem uma irmã que vinha aqui, que ela vinha porque era congregar na outra igreja, né? E vinha aqui, disse, um dia eu encontrei com ela na Paraná. Ai, irmã Zilda, eu amo a igreja de vocês. Ai, como eu me sinto bem em estar lá. Eu digo, faz dia que eu não vejo a senhora aparecer por lá. Pois é, eu gosto demais dela. Eu digo, por que você não vai para lá? Se a senhora gosta, ela acha que é boa. Não, a igreja de vocês é muito boa, muito séria, mas vocês não são salvos. Aí eu falei, por que, irmão? Vocês não guardam o sábado, irmão, e eu só não vou para lá por isso, vou perder a minha salvação. É? Misericórdia. Eu conversei com essa irmã esses dias, ela esteve aqui. Ela esteve aqui. Logo que eu cheguei aqui, eu estava pregando e fiz uma citação do sábado na pregação. E falei mais ou menos o que eu falei para vocês. Ela estava sentada mais ou menos onde vocês estão. E ela levantou a Bíblia, mas o sábado está na Bíblia e tem que obedecer, pastor. Eu segui pregando, porque estava chegando, né? Não sei se está o cliente, né? Mas no final do culto ela veio falar comigo. E eu mostrei para ela, mas mesmo assim ela tem o entendimento, a compreensão, porque ela na verdade, assim, ó, no momento da sua caminhada, ela saiu da igreja evangélica e foi para a adventista. E lá ela aprendeu que se você não guardar o sábado, você não é salvo. Aí ela passou um tempo lá e voltou. Agora, há poucos dias aí, nós estávamos numa reunião do Ministério Pastoral, e ela bateu na porta e entrou. Ela está bem complicada a situação. Não, mas ela mesma falou que está bem preocupante a situação dela. Aí ela falando que eu quero voltar, pastor, aquela coisa toda. Aí ela se virou e olhou para mim e disse assim, mas vocês guardam o sábado? Não, eu guardo o domingo, irmã. Ah, mas tem que ser o sábado, pastor, porque está na Bíblia. Irmã, nós continuamos crendo da mesma forma. Ah, então não. Entendeu? É uma simples leitura, né? Na verdade, não é interpretativo, né? É literal. Não tem uma interpretação aqui, não. Eu penso desse jeito, eu penso dessa forma, né? Está muito claro no texto sagrado, mas algumas pessoas têm dificuldade com isso, entendeu? Mas eu quero, assim, eu creio que nós estamos sob a direção do Espírito, tá? É fundamental você descansar, você tirar férias, tá? Então, eu peço, em nome de Cristo, não se vanglorie por não tirar férias, por não descansar, porque você não está desfrutando daquilo que Deus te deu. E um dos propósitos do sábado é desfrutar, é contemplar, é admirar, né? Quando o salmista, irmãos, ele está contemplando o Salmo 19, ele declara assim, ó, os céus proclamam a tua glória e o firmamento as obras das tuas mãos. Mas por quê? Porque ele está contemplando, ele não está adorando a criação, ele está adorando o Criador, por observar as obras do Criador, a criação. Poucos dias atrás estava ouvindo um pastor, alguém perguntou para ele, pastor, como é que eu venço a ansiedade? Ele disse assim, um dos caminhos é você passarinhar. O que é isso, passarinhar? Olha, foi o que Jesus falou. Você tem que observar as aves dos céus. Aí perguntou para a irmã, você tem sítio, alguma coisa assim? Tem alguém? Eu tenho, pastor. Então, vá para o sítio. Levante cedo. Comece a andar pelo campo e falar com Deus. E quando você parar em frente a uma árvore e você ver um pássaro, observe ele. Ele vai de um galho para outro e vai voar. E você vai ver que contemplando isso, né, o estresse vai começar a diminuir. O batimento cardíaco vai normalizar. Pois foi isso que Jesus falou, observe. Irmãos, nós somos uma geração que nós não observamos. Tem gente que fala, nem mais é 2x, é 4x. Você não entende o que a pessoa está falando. Às vezes mando áudio para a Ângela e ela perto de mim, que eu ouvi no 2x, né? Eu digo, Ângela, coloca no normal aí, que senão eu fico louco com esse negócio, cara. É normal. Mas é tudo assim, ó. Vocês perceberam que a modernidade vem para o quê? Para melhorar a nossa qualidade de vida e ela só piora? Mas por quê? Porque nós quebramos um mandamento muito simples. Você já parou para observar o quanto Deus tem te abençoado? Te dado saúde para trabalhar? Faz milagre com o que você recebe?
Família que Ele te deu. Por várias e várias vezes eu já falei aqui, irmãos, que eu já conversei com irmãos que não sabiam nem o nome dos seus filhos. Eles confundiam, porque saíam quando eles estavam dormindo e quando voltavam do trabalho estavam dormindo ainda. Saíam de manhã cedo e voltavam à noite. E aí que tentavam compensar, as compensações são fardos, sobrecargas que oprimem a nossa alma. Pastor, mas eu dou presente para eles, né? Mas você não é um pai presente, não é suficiente. Você entende isso, irmão? Por isso que eu sou bem complicado nessa questão. Segunda-feira é o meu sábado. Ângela e Daniel sabem disso. Aliás, até os irmãos sabem disso. Dificilmente, irmãos. Eu fui trabalhar numa igreja grande, tá? Não vou desenhar aqui para você, senão você vai saber. Na primeira reunião, nós éramos 7 pastores. 1.700 membros. Eu já falei, já era. Bom, e aí, conversa vem, conversa vai, e o pastor, né, o presidente, disse assim, bom, então nós temos as nossas atividades aqui, começam às 8 da manhã até meio-dia, depois das 14 às 18, depois retornamos às 19 até não tem hora para voltar, né, toda semana. Segunda-feira, teoricamente, é a folga. Aí ninguém falou nada, Pastor, é o seguinte, essa questão aí da segunda-feira, que é um dia de descanso, como é que fica? Ah, mas isso aí, né, você vê aqui, correria. Não, seguinte, pastor, deixa eu deixar uma coisa bem clara para o senhor. O senhor define o dia de descanso ou eu defino? O senhor escolhe. Disso eu não abro mão. Por quê? Primeiro, porque é uma ordenança bíblica. Segundo, porque está no nosso estatuto. Terceiro, porque eu tenho uma família. E eu sou pastor da minha família primeiro, antes de ser pastor dessa igreja. Então o senhor decide. Ou é segunda, ou eu escolho o dia e lhe aviso, vou lhe comunicar. Se você não faz assim, você sucumbe no... Eu estou falando, irmãos, de igreja. Então, é o que eu falei domingo na pregação. Quantos de nós chegamos aqui consumidos pelo esforço e a dedicação no nosso trabalho? E não está errado. Mas nos falta energia e força e vigor para nos dedicarmos ao Senhor, irmãos. É por quê? Porque nós estamos investindo mais tempo em uma coisa do que em outra. Então é uma ordenança. Entendeu? Se você não guardar aqui, você vai perder a salvação? Não. Você está salvo porque sua salvação está em Cristo. Mas você vai perder qualidade de vida com a sua família. Você vai perder a capacidade de contemplar o quanto Deus tem te abençoado. Você vai morrer antes. Você sabia que você vai morrer antes? A morte não é uma fatalidade. Muitos vão chegar no céu lá e vão dizer, puxa vida, me chamaste nisso. Não, não te chamei não. Você que se matou. É. Eu vi um testemunho de um pastor, olha só. Encontro de pastores, aquela coisa toda, e o pastor foi lá para servir o seu prato ali, né? Pegou pouca coisa, prato colorido, aquela coisa. E outro pastor, né? Aí diz ele assim, você está se cuidando, pastor? Sim, com certeza. E aquela resposta chamou a atenção desse pastor, e ele foi sentar, mas por quê? Ele disse, eu vou te contar uma experiência. Eu vivia na correria, aquela coisa toda, né? Me alimentando mal. E num culto, eu infartei e morri. Quando eu caí morto, eu saí do corpo, eu vi a minha esposa, os meus filhos, os membros da igreja na minha volta, tentando me reanimar. Logo em seguida, eu percebi claramente a presença de Jesus nas minhas costas, porque eu vi aquela luz. E de repente ele falou comigo, ele disse, você viu? Olha o que eles estão dizendo. Tão jovem, porque o Senhor levou.
Mas não fui eu que te chamei. Foi você que não se cuidou. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma oportunidade. Para você voltar e regrar a sua vida. E que você diga isso para o meu povo. Tem gente morrendo antes do tempo. Porque não descansa, não se exercita, se alimenta mal, dorme mal. Ele voltou. Ele ressuscitou no necrotério. Você acha que ele não se regrou de novo? Não ajeitou a sua vida? Agora eu pergunto, é necessário que isso aconteça com todos nós? Não, irmãos. Basta ouvir. Sueli, lá no fundo, por favor. Então, assim, ó, eu sei que eu fico olhando para a grande maioria de vocês que tem essa vida doida. Eu digo, meu Deus do céu, eu oro, sinceramente eu oro para que Deus dê graça a vocês, sabedoria, sabe? Porque o desafio é grandíssimo. O sistema é babilônico, sabe? É totalmente contrário à obra de Deus, né? E sinceramente o Espírito de Deus tem me levado a interceder por vocês. Porque não é fácil, não tem gente aqui que chega do trabalho direto, você entendeu? Culto, domingo, sai domingo no culto aqui, logo segunda pela manhã já começa aquela correria, né? E é trabalho, é casa, o desafio é gigantesco. Alguém chegou para mim e disse assim, pastor, me ajuda, como é que eu faço? Eu ouvi a sua pregação domingo pela manhã, não estava aqui no culto, né? Eu vi pela live, né? E eu me encaixei, pastor, eu me dedico, assim, eu trabalho, mas eu chego em casa cansado. Eu estou cansado para minha família, eu estou cansado para a igreja, eu estou cansado para Deus, mas para o meu trabalho eu não canso. Eu preciso de ajuda, eu preciso equilibrar isso. Talvez seja a realidade de muitos aqui. Isso é. Pastor, mas eu acredito também que aí tem que entrar uma maturidade, porque hoje eu tenho entendimento sobre ativismo, que até eu converso muito com o senhor até então, que muitas vezes a gente se vê, ainda nós somos aqui, tipo, cidade do interior ainda, né? Então, às vezes a gente não se dá conta e tem atividade de segunda a domingo na igreja. E hoje, o meu trabalho, ele exige mais de mim pela responsabilidade que eu carrego. Então, realmente, eu me canso, eu me esgoto. E quando chega, vamos supor, no domingo, eu participo do louvor, né? Tem domingos que a gente vem o culto da manhã e o culto da noite. No caso, quem está na escala tem que acordar, tipo, preparação de voz, 6:30 da manhã, se arruma, vem para a igreja 8 horas, e o domingo passa que tu nem vê. O que acontece? Às vezes eu emendo a semana e eu me sinto muito cansada, e aí eu não quero vir nas coisas. Aí começa a dar uns atritos lá em casa. Porque aí o Paulinho quer vir, e eu digo para ele que eu estou cansada. Só que, tipo, aí eu acabo me culpando... Com licença, que eu quero olhar, enxerga, obrigada. Eu acabo me culpando por dizer assim, ó, eu não quero ir, mas ao mesmo tempo que eu digo assim, ó, não, até eu falo para ele, eu não estou pecando. Eu digo, sabe por quê? Às vezes eu vejo que é tanta coisa que a gente faz e eu não cuido da minha casa. Às vezes eu não consigo fazer um almoço, às vezes eu não consigo fazer uma janta ou uma faxina, que é uma coisa muito simples. Eu não tenho condições ainda de ter uma faxineira. Em nome de Jesus, um dia terei. É um Amém. sonho que eu tenho, sabe? Então, é complicado, entendeu? Tu cuidar da casa. E graças a Deus, eu louvo a Deus pelo meu marido, que me ajuda muito com a casa. Eu não tenho que reclamar, nem de barriga cheia mesmo. Mas tem coisas que é a mulher que resolve. Só que o que acontece? Aí tu não vem, vamos supor, tu não vem no culto, o que está acontecendo? Está em pecado. Aconteceu alguma coisa. Deu um problema. Mas não é. Às vezes, realmente, tu tem que parar. E eu devo lhe falar que domingo o senhor pregou. Olha só como é a coisa. A gente tem que estar com a cabeça bem boa para não dar uma pirada. Porque eu falei assim, ó, Paulinho, vamos domingo de manhã no culto. A gente não está na escala. E aí a gente pode aproveitar o dia. Aí o pastor prega e diz assim, ó, porque tem gente que vem no culto que quer se livrar do resto. Ai, meu Deus! Eu não estou batendo cartão, mas é que eu estou cansada. Então, assim, ó, eu achei ótimo vir no culto de manhã. Parece que o dia fica leve. Eu e o Paulinho, a gente pôde organizar a casa, a gente pôde sair, tomar um chimarrão. Eu sinto falta disso.
Porque hoje eu entendo que eu também preciso desse tempo de qualidade com o meu marido, porque isso também é louvar a Deus. Só que eu me dou conta que, às vezes, na igreja ainda as pessoas não têm esse entendimento. Ah, não, tu tem que estar aqui todos os dias. Não, para um pouquinho. Hoje eu consigo dizer não. Hoje eu consigo dizer não quero, não posso, não vou. Mas eu sei que muitas pessoas não conseguem. E isso aí adoece. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio, uma maturidade para entender os dois lados da moeda. Sem dúvida. O ativismo na igreja é quando a pessoa entra no automático e faz para os outros, para se mostrar ou para dizer que está fazendo, não para Deus. O ativismo na igreja é quando a pessoa vem por obrigação e não por prazer. Também, como eu coloquei no domingo, né? As pessoas vêm para se livrar, bater o cartão e dizer, ó, tá paga a conta, estou livre, agora eu vou viver a minha vida. Se não é o seu caso, você tem essa consciência, fique tranquilo. Né? Fique tranquilo. O cuidado que tem que se ter, que justamente são as nossas prioridades. Nós somos governados por nossas paixões, por nossos amores. O que nós amamos nos governa. Parta desse princípio. Há uma preocupação também no Ministério Pastoral em relação a isso. Né? Então, o que a gente faz? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Né? A liderança dos homens nos procurou para fazer um trabalho mais regular, aquela coisa toda. Porque senão criar uma cultura, né? As mulheres têm um culto de mulher, faz assim e enche de mulher aqui, não é? Os homens não são assim.